alunos. Eu sou a professora Liviane, professora de Geografia, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, Organizações e Regionalizações do Espaço Mundial. Regionalizações mundiais, a ordem bipolar. Regionalizar é organizar o espaço geográfico em áreas com características que as individualizam, seguindo critérios que podem ser de ordem econômica ou cultural. Entre os anos de 1945 e 1990, os países estiveram agrupados por áreas de influências, baseadas em dois sistemas políticos e econômicos distintos, o socialismo e o capitalismo. Logo então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, o mundo ficou dividido entre capitalismo e socialismo. Os capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os socialistas liderados aqui pela então extinta União Soviética. Quais eram as características principais desse sistema? Bom, o capitalismo, nós podemos perceber que era um sistema onde a economia era voltada para o mercado. O Estado interferia pouco na produção, existiam grupos de classe, e um dos principais também, uma principal característica era a obtenção do lucro, A economia era voltada para o lucro. Já no capitalismo, não, já era o contrário. A economia era uma economia planificada, havia uma interferência do Estado referente às assuntos voltados para a produção, não existiam propriedades privadas, não existiam grupos de classe e também uma das principais características era o bem-estar social. Uma outra regionalização neste período de mundo bipolar era os três mundos. E como seriam esses três mundos? Então, os países capitalistas desenvolvidos, eles foram designados na época de países de primeiro mundo, e os países socialistas de segundo mundo. Só que em 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia, surgiu uma outra expressão, que eram os países do terceiro mundo. O então economista Alfred Salvi, ele fez uma observação na economia dos países na época, da ordem bipolar, e observou que os países aqui da América Latina, aqui do continente africano, aqui ao sul do continente asiático, eles tinham uma economia bastante frágil, Eram os países ainda que estavam caminhando para o desenvolvimento, Eram os países em desenvolvimento. E esses países foram chamados de terceiro mundo. Uma outra regionalização também que nós vamos ter, mas essa regionalização já é com o fim do mundo bipolar, lá pelos início dos anos 90, que é o mundo multipolar, onde os Estados Unidos passa a exercer uma hegemonia política e econômica. Só que junto com ele, outros países também capitalistas passaram de coadjuvantes a protagonistas, como que é o caso da Alemanha, da França, da Inglaterra, o Japão, exercendo também um protagonismo geopolítico e econômico, o que levou ao que se chama hoje de mundo multipolar, que são várias economias, vários países capitalistas com uma economia bastante forte, essa característica também desses países era uma PIB elevado, a parte financeira desses países, o mundo voltado para a globalização, os países globalizados também. Uma outra regionalização também, isso também é com fim na bipolarização, é os países norte e sul. Essa regionalização é baseada também em critérios socioeconômicos e passou a ser usada para expressar a diferença entre os países do globo, a regionalização norte e sul. Então, essa regionalização também é para dividir os países, os países desenvolvidos, os países mais ricos do globo, e os países que estão em desenvolvimento, que a economia não é tão forte, onde o índice ainda de pobreza é muito grande, o PIB não é tão elevado. E essa foi criada, então, uma linha imaginária
para dividir o mundo, né? O mundo desigual. Então aqui você pode observar, né? Os países situados aqui na linha abaixo são os países do da antiga regionalização, né? Os terceiro-mundistas. E os países aqui, os países do norte, são os países com a economia já bastante desenvolvida, né? Principalmente aqui, né? Os Estados Unidos e aqui na União Europeia, né? Os países aqui da Europa. Obrigada pela atenção, bons estudos!